Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que esse dia, esta segunda-feira, você comece muito bem, mas muito bem mesmo, para que ela possa se estender por toda a semana, para que esse bem-estar venha se estender por toda a semana. Bem, nós temos falado sobre o batismo de fogo. Batismo de fogo. Nós falamos do batismo nas águas, que é o sepultamento do corpo pecaminoso, é o sepultamento da vida errada que vinha vivendo, a vida pecaminosa. A pessoa é sepultada, quer dizer, enterrada a sua velha natureza, ela é enterrada no batismo nas águas, porque ela se arrependeu dos seus pecados, e Jesus apagou, Jesus perdoou, então ela está limpa. Morreu para o mundo, bom, se morreu para o mundo tem que se enterrar, e o batismo nas águas é uma analogia, é uma tipificação, digamos assim, do sepultamento daquela criatura que vivia no pecado. Agora não, ela foi sepultada, quer dizer, batizada nas águas. Então, quando ela se levanta das águas, ela começa uma vida nova, ela começa a viver em novidade de vida. Teoricamente é assim que está escrito, é assim que tem que ser. Claro que nem sempre isso acontece, normalmente não acontece, porque muitas pessoas são batizadas nas águas como se participasse do pão da Santa Ceia e do suco de uva, como o sangue de Jesus. Elas participam, é fácil, é só colocar na boca e comer e depois beber do sangue. Mas, quando se toma uma atitude de se arrepender do passado, ela se convence do seu pecado e se arrepende mesmo, não é só de um pecadinho, não é só de um erro que você cometeu, não, é de todos os pecados, é da vida toda. Por isso, toda a vida, todo o corpo é sepultado nas águas, para que quando ela sair das águas, pronto, é uma novidade de vida, ela começa a viver uma vida nova. Não quer dizer com isso que ela não vai errar novamente, vai errar porque a natureza humana, a natureza adâmica, ela carrega consigo, nós carregamos até a morte, até a nossa separação deste mundo. Então o batismo nas águas é isso. Quando a pessoa é batizada nas águas e aquele batismo é válido mesmo diante de Deus, é sincero e Deus aprova, então ele sela, ele batiza com o Espírito Santo, ele sela, dizendo, como se dissesse assim, bom, esse aqui saiu perfeito, tem o meu selo, meu carimbo de qualidade, carimbo de qualidade, esse é meu, essa pessoa é minha filha. Então, ela recebe o batismo com o Espírito Santo. Após o batismo com o Espírito Santo, vem o batismo de fogo, pelo qual Jesus passou, e os profetas, os apóstolos, todos os que servimos a Deus, passamos pelo batismo de fogo. O batismo de fogo é, digamos assim, é uma provação, digamos assim, você é provado, nós somos provados. Mas você perguntaria, mas o bispo, Deus já não sabe quem nós somos, por que ele precisa provar-nos? Não, ele não prova para ele, ele já sabe quem nós somos, mas ele faz-nos conhecer a nós mesmos. Então nós tomamos conhecimento de como nós somos frágeis, como nós somos, digamos assim, fracos. Porque na hora que a pessoa é selada com fogo, ela vai se conhecer. Eu me lembro
a título de exemplo, quando nós casamos, a Esther, ela era jovem, vivia em família, e ela tinha tudo. Os pais lhe davam tudo. Então ela não teve problemas assim, de lutas, como eu, jovem, tive que lutar, eu tive que trabalhar, eu tive que ajudar os meus pais. Enfim, nós passamos por lutas. Mas eu lembro que quando a Viviane nasceu, que foi o nosso batismo de fogo, fogo mesmo, e eu conheci uma outra Esther. Eu achava que ela era uma pessoa assim de fé, temente a Deus, muito cheia do Espírito Santo, mas eu não a via como uma pessoa assim que guerreira, uma pessoa. Eu achava que ela, sabe, filhinha de papai? Pois é, eu achava que ela era assim porque ela tinha tudo. Mas quando a Viviane nasceu, que nós dois fomos batizados com fogo naquele momento, eu vi que a Esther era muito forte, muito forte. Tão forte quanto eu ou mais, porque ela enfrentou situações dificílimas, humilhantes, mas muito humilhantes. E ela suportou tudo. Então, ela se conheceu. E eu conheci uma outra Esther que eu não tinha conhecido. Quer dizer, Deus permite, ou Deus permite não, Ele mesmo, Jesus é quem batiza com fogo. É Ele que nos conduz ao batismo de fogo e nós somos batizados. O batismo de fogo, então, é para que a gente venha se conhecer, para saber como nós somos. E no batismo de fogo, é claro, eu penso, eu creio, é a minha crença, a minha fé. Eu creio que todos que são batizados com fogo passam pelo teste. Por quê? Porque já tem o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Eu penso que se Jesus batizasse-nos com fogo e depois com o Espírito Santo, eu acho que ninguém ia passar. Eu acho que ninguém ia passar. Mas como nós somos primeiramente batizados com fogo, ou melhor, primeiramente nós somos batizados com o Espírito Santo e depois veio o fogo, então Deus nos dá a capacidade para passarmos pelo fogo e sairmos ileso, completamente fortificado na nossa fé. Agora, presta atenção, eu queria falar com vocês algo que Deus nos deu ontem, e eu creio ter sido uma revelação. E isso vai ajudar você a pensar, a raciocinar. Qual é a diferença entre tribulações e batismo com fogo? Porque o batismo com fogo não significa tribulação, não. É um batismo. Tribulação é outra coisa. Tribulações são outras coisas. Como é que a gente vai saber o que é o batismo com fogo e o que é as tribulações? Muitas pessoas passam por tribulações, mas não passaram pelo batismo de fogo. O batismo de fogo só vem após o recebimento do Espírito Santo, senão ninguém resistiria. E as tribulações todos passam,
tanto os crentes quanto os incrédulos, todos passamos por tribulações. Quer a gente queira, goste ou não, todos passamos por tribulações. Os filhinhos de papai vão passar por tribulações, ou passam por tribulações. Não tem jeito. Mas como é que a gente pode identificar o batismo com fogo, ou separar o batismo de fogo, ou com fogo, das tribulações, das lutas, das aflições que nós passamos nesse mundo? Então, nós lemos lá no texto de Gálatas, o apóstolo Paulo aos Gálatas, aos cristãos de Gálatas, ele diz assim: não erreis. Aliás, foi Paulo, Tiago. Não erreis, se eu não me engano. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, não se deixa zombar. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. É uma lei inflexível. E todos, quer creiam ou não em Deus, têm que se submeter a essa lei, passam por essa experiência, quer goste ou não. Então você que crê em Deus, que não crê em Deus, não importa. Você vai colher aquilo que você plantou. Eu colho hoje o que eu plantei ontem. Vou colher amanhã o que eu estou plantando hoje. Não tenho dúvida. Não importa se eu sou um servo de Deus, mas se eu semear alguma coisa má, alguma semente ruim, eu vou colher os frutos dessa semente ruim, quer eu goste ou não, quer eu sirva a Deus ou não, quer eu mereça ou não. E isso nós vemos ao longo da história dos heróis da fé. Todos colheram os frutos daquilo que plantaram. Todos nós. Todos colhem os frutos da semente que plantam. Está aqui escrito: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, quer dizer, o que semeia segundo a sua vontade, os seus desejos, as suas cobiças, os seus sonhos, as suas carnalidades, o que semeia na sua carne, da carne ceifará, colherá a corrupção. Porque a carne é carne, a carne é fraca. Tudo que é semeado de acordo com a carne, quer dizer, de acordo com os nossos desejos. Carne, quando a Bíblia fala em carne, ele não está falando a nossa pele, o nosso corpo, a nossa carne física. Está falando da nossa carne, digamos assim, espiritual, as nossas vontades, as nossas cobiças, os nossos pensamentos. Quando a Bíblia fala em carne, é a vontade nossa, especialmente. Quando semeamos na nossa carne, quer dizer, segundo a nossa vontade, quando semeamos segundo os desejos do nosso coração, que é corrupto, diga-se de passagem, então, da carne, do coração, das nossas vontades, nós vamos colher o quê? Corrupção, dores de cabeça, tribulações, problemas, dificuldades, dores de cabeça mesmo. Por quê? Porque plantou ou semeou de acordo com a sua carne, com a sua vontade. Quando nós semeamos de acordo com a nossa carne, mesmo tendo o batismo com o Espírito Santo, mesmo tendo sido selado com fogo, quando nós cochilamos,
e plantamos de acordo com a nossa vontade, nós vamos colher os frutos da corrupção. Porque a inclinação da carne, ou as inclinações da carne, são para a morte. Paulo fala isso. Os que se inclinam para a carne, para os seus desejos, cobiças, vão colher a morte. E ele diz aqui, mas o que semeia no Espírito Santo, que quer dizer, o que semeia segundo a vontade do Espírito Santo, segundo a direção do Espírito Santo, do Espírito Santo ceifará a vida eterna. Então não há como você estar entre uma coisa e outra. Ou você é ou você não é. Ou você semeia na carne e vai colher a corrupção da carne, vai colher as tribulações, as lutas, e muitas são as pessoas que começaram bem, começaram no espírito, mas com o decorrer do tempo elas foram se acostumando com aquela vida pacata, a vida de servir a Deus, de obedecer a palavra de Deus, e começaram a entrar na moda, a moda que vocês conhecem, todo mundo conhece, que está sempre mudando, todo ano muda, moda de verão, moda de inverno, etc. Então entraram na moda do mundo, o mundo jaz no maligno, enquanto a pessoa começa a fazer a vontade do mundo, a vontade da carne, a vontade do coração, as cobiças da sua mente, aí ela vai colher o quê? Ela vai colher corrupção, ela vai colher dor de cabeça, ela vai colher problemas, ela vai colher brigas, inimizades. Por exemplo, apenas a título de exemplo, a pessoa faz um casamento errado, né? Ela escolhe o homem ou a mulher, a jovem ou o jovem, de acordo com a sua beleza, de acordo com a sua estrutura, o sujeito sararão, e ela, uma criatura parecendo até de outro planeta, de tão linda, tão maravilhosa, perfeitinha. Então, os dois se casam de acordo com os desejos da carne, a cobiça de querer aquela pessoa. Quando isso se dá de acordo com a carne, aí vai acontecer a corrupção, que quer dizer, no casamento, no dia a dia, no convívio, o convívio na sua casa vai ser um inferno. Por quê? Porque está casando não segundo a vontade do Espírito Santo, mas segundo a vontade da sua carne. E nós temos visto isso sempre. É o que mais temos visto nos últimos tempos entre pastores. Entre pastores. Eu não tenho vergonha de falar isso. Infelizmente, isso acontece muito. A jovem, muito bonita e uniformizada, parece uma santinha, uma obreira. E quando casa com um rapaz que é cheio do Espírito Santo, e ela, algum tempo depois, começa a descobrir a realidade da vida, porque casamento não é simplesmente junção de corpos, prazer sexual, não. Casamento é assim,
é espírito com espírito, alma com alma e corpo com corpo. Então, os dois têm que ter o mesmo espírito. Eu falo isso como exemplo. Nós nos casamos no mesmo espírito. Esther e eu tínhamos e temos o mesmo espírito. O nosso coração, a mesma coisa. Os nossos desejos, o nosso futuro projetado lá atrás era para servir a Deus, tanto dela quanto da minha parte. E os nossos corpos isso é coisa natural. Mas houve um casamento no Espírito Santo, segundo a vontade de Deus. Então foi de acordo com a vontade de Deus. Então, cabeça da Esther de acordo com a minha cabeça, quer dizer, o espírito dela de acordo com o meu espírito, coração dela de acordo com o meu coração, desejo, vontade, etc, etc. Então, nós demos certo. Deu certo. E sempre dá certo. Por quê? Porque nós semeamos no Espírito Santo. Eu não queria casar com uma jovem qualquer. E eu não queria. E eu tive oportunidades, muitas oportunidades. Mas nenhuma das jovens que eu namorei, nenhuma delas tinha o mesmo espírito que eu. Eu tentei até mesmo com uma jovem de dentro da igreja, que supostamente tinha o mesmo espírito. E tinha o mesmo espírito, só que não era... O coração não era igual, a alma não tinha o mesmo objetivo. E aí eu saí fora. Eu saí fora porque não ia dar certo. Mesmo sendo ela selada com o Espírito Santo e eu também. Ela era da igreja, fiel, bacaninha, eu também. Mas não significava que era da vontade de Deus. Eu queria que fosse a vontade de Deus. Queria que fosse a vontade de Deus. E o que eu pedi a Deus é que fosse um casamento de acordo, rigorosamente de acordo com a aprovação dele. Porque se ele não aprovasse, eu não poderia me casar. Você sabe que, deixa eu falar uma coisa para vocês, isso vai ajudar vocês, especialmente vocês que estão solteiros e querem casar. Olha só, você sabia que antigamente, nos tempos dos patriarcas, quem escolhia a noiva, a futura esposa para o filho, era o pai dele. Não era a mãe, era o pai. O pai é que escolhe a noiva para o filho. E isso segue uma tradição espiritual, porque é Deus Pai quem escolhe aqueles que vão ser do seu filho Jesus. Entendeu? Ele chama muitos, mas escolhe poucos, que é o que está escrito. Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Nós falamos quem Jesus escolhe, quem o Pai tem escolhido para o seu filho. É por isso que Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. Então, é o Pai que escolhe aqueles que vão fazer parte da igreja, a noiva do seu filho Jesus. É o Pai. Porque o Pai sabe o que é melhor para o filho.
tem mais experiência, especialmente o nosso Pai eterno. Então, eu coloquei nesses termos, Senhor, eu quero que o Senhor traga a pessoa que o Senhor quer para mim. Isso, minha amiga, meu amigo, é semear no Espírito. Então, porque foi semeado no Espírito, do Espírito, nós colhemos uma família maravilhosa. Os nossos filhos servem ao Senhor Jesus, exceto o Moisés ainda não chegou lá, mas está no caminho, ele está vindo. Eu tenho certeza disso. Eu tenho absoluta certeza, não tenho a menor dúvida. Mas a Cristiane como a Viviane, as duas bem casadas, muito bem casadas, seguem o modelo de seus pais. Então há paz entre nós. A família vive em paz, porque temos o mesmo espírito, um só coração, uma só vontade, fazer a vontade do nosso eterno Pai. Então somos felizes, porque nós semeamos no Espírito, nós semeamos de acordo com o Espírito Santo. Você quer ser feliz, minha amiga e meu amigo? Você tem que ter essa visão, esse entendimento. Quem escolheu o Renato para Cris fomos nós. Quer dizer, a Esther deu aquela força e eu aprovei e deu certo. Quem escolheu o Júlio para a Viviane também fomos nós. Ela não o encontrou numa festa, não. Muito legal isso. Os dois foram achados aonde? Entre os da família da fé, na igreja. Então, são felizes. Mais de 30 anos, 32 anos, por aí. Eles são casados. E tem mais. Tem mais. Por conta dessa fé de servir a Deus, eu falei, meus filhos vão servir a Deus. Eles vão estudar até o high school, a base, e antes de entrar para a universidade, que elas não vão fazer a universidade, elas vão servir a Deus, elas vão ser mulheres de Deus. Também planejamos isso para Moisés, mas isso não aconteceu. Mas vai acontecer. Mas nós investimos, e elas casaram jovens, crianças, com 17 anos, 16, 17 anos. E eles também eram jovens, crianças, 18 anos, 19 anos. E nós os casamos com fé, com certeza, com segurança de que era a vontade de Deus. Então, deu certo. Quer dizer, quando a gente semeia no Espírito, dá certo, a gente é feliz. Mas quando se semeia na carne, quando se quer casar porque é bonito, porque é pastor, porque é isso, porque é aquilo, não! Nós não queríamos que elas casassem porque era pastor. Nada disso. Eles não eram pastor. Eles eram simplesmente obreiros. Mas eram de Deus. Então, nós semeamos no Espírito, segundo a vontade do Espírito Santo. Agora, quando se casa na carne, então tem esses problemas aí, feminicídio, um monte de problemas que os casais têm, casam e descasam. Isso acontece mesmo dentro da igreja. Dentro da igreja. Ontem mesmo tivemos um caso em que o pastor veio denunciar que a sua mulher havia traído, a sua esposa havia traído.
E eram casados há 10 anos. 10 anos. E ela veio traí-lo. 10 anos depois de casar. Por quê? Porque casaram não no Espírito Santo, não segundo a vontade de Deus. Casaram segundo a carne. Deu errado. Então, agora ele entrou naquela tribulação, né? Aquele problema. Os dois entraram na tribulação. Quem arranjou essa tribulação? Foi Deus? Não. Foi o Espírito Santo? Não. Não. Com certeza foi a vontade da carne. Então, quando a gente toma uma atitude segundo a vontade da carne, na carne, semeamos na carne, nós vamos colher corrupção. Vamos correr esses problemas, esses aborrecimentos, essas dores de cabeça. Vai começar tudo de novo. 10 anos perdidos. 10 anos perdidos. E o rapaz é de Deus. O rapaz é de Deus. Então, quando o casamento é feito, ou o relacionamento se dá contrário à vontade de Deus, com certeza vai haver tribulação, aborrecimentos, brigas, confusões e às vezes até morte, que é o que a gente tem visto mais. Uma má escolha, por exemplo, na profissão. Você escolhe uma profissão errada. Você escolheu a sua profissão pensando em dinheiro, ganhar dinheiro. Não, eu vou estudar isto aqui porque eu vou ganhar muito dinheiro. Então você mete as caras, estuda anos e anos e se forma. Quando você vai começar a praticar a sua profissão, você se sente frustrado porque não era aquilo que você queria. Porque você não recebeu um talento para outra coisa, mas você, infelizmente, você caiu nessa profissão errada porque você escolheu. Aí vem as frustrações, as revoltas, enfim, o trabalho não vai ser com perfeição, enfim, o trabalho vai ser feito a toque de caixa, a toque de burro. Sujeito, por exemplo, se envolve num negócio para ganhar muito dinheiro, mas esse negócio que vai ganhar muito dinheiro e fácil envolve mentira. Especialmente envolve mentira. Quando envolve mentira, o sujeito é capaz de ganhar muito dinheiro, mas aquele dinheiro todo que ele ganhar, quanto mais dinheiro ele ganhar, mais problemas ele vai ter, mais tribulações ele vai ter. Porque ele fundamentou o seu negócio numa mentira, no engano. A mesma coisa é o casamento, o mau casamento, fundamentou na carne. A mesma coisa acontece na profissão. Olhou a profissão como promissora. Tudo isso vem gerar o quê? Tribulações. Tribulações. Então, uma coisa é o batismo de fogo. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, vem então o batismo de fogo. Não para que Deus venha conhecê-la. Não, Deus já sabe quem ela é. Mas Ele quer que a pessoa se conheça e venha aprender com as suas próprias falhas, erros. Então vem o fogo para provar. E se a pessoa é forte, ela vence. É claro que ela vence quando é batizada com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai lhe dar condições de superar. Ela vai chegar até o fim. Ela não vai sair na frente, mas ela vai chegar ao pódio. Ela vai chegar lá, ela vai chegar no reino dos céus. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Se você está passando tribulações, pense bem,
As tribulações não são o batismo com fogo. O batismo com fogo só vem para quem é batizado com o Espírito Santo. Mas a tribulação vem para todos. Todos, literalmente todos. As tribulações vêm para todos. Todos. Obviamente, creio eu, que quem é da fé, quem vive na fé, quem tem o batismo com o Espírito Santo, passa pelo fogo. E se passa pelo fogo, passa por todas as demais tribulações, lutas, desafios, perseguições, ódio. E isso faz parte da nossa fé, da nossa vida em comunhão com Deus. Você é luz. Quando você é luz, você sabe que as trevas vão tentar encobrir a sua luz. Mas quem é luz é luz. Por onde quer que a luz vá, não tem trevas, é ou não é? Apenas oportunidade para iluminar. Mas quem não é luz vai gemer. Porque sua vida é pautada no que ela semeia na carne, infelizmente. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Saiba separar as coisas. Uma coisa é alho, outra coisa é bugalho. Você tem que saber separar o que é tribulação e o que é o fogo do batismo, o batismo de fogo. Tá bom? Amanhã estaremos de volta aqui nessa fé. Que Deus abençoe a todos. Inclusive, eu gostaria de dizer para as pessoas que domingo que vem nós vamos distribuir graciosamente um óleo ungido que representa, simboliza o Espírito Santo em todas as igrejas universal do Reino de Deus, domingo que vem. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.